Você já sentiu como líder que tenta agradar todo mundo da mesma forma, mas não agrada ninguém? Um funcionário precisa de elogio, outro precisa de desafio, outro de bronca, e você fica perdido tentando achar um padrão. Olá, eu sou Júnior Rodrigues e estou aqui em mais um vídeo nessa série de 75 lições de liderança de Jesus, trazendo aquilo que está no capítulo 58, onde nós falamos exatamente sobre como cuidar das pessoas e é uma das características principais da liderança situacional que Jesus nos ensina. A verdade é que não existe um padrão. Nessa lição, Jesus faz uma verdadeira maratona de milagres e para cada pessoa ele usa uma gestão diferente. E aí o capítulo ele fala daquilo que está em Mateus 8, de 1 a 16, 28 a 34, capítulo 9, de 1 a 8 e 18 a 35, Marcos 1, de 21 a 45, capítulo 2, de 1 a 12, e Lucas 7, de 1 a 10, e Lucas 8, de 24 a 56, além do capítulo 9, de 1 a 6. E isso é importante porque cada vez mais as empresas estão se preocupando com o seu principal alvo, que são as pessoas, pois a sua força não vem dos seus ativos, dos produtos ou dos serviços que elas oferecem. E um líder precisa saber cuidar dessas pessoas da melhor maneira possível, sabendo identificar as suas necessidades e as suas características. E nós vamos ler aqui um pouco do trecho que está no capítulo 8, de 1 a 16 de Mateus, versículos 28 a 34, e também capítulo 9, de 1 a 8 e 18 a 35, sendo que a gente vai resumir aqui para vocês porque realmente não dá para a gente ler o capítulo inteiro. E aí começa falando assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. E então Jesus lhes disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresenta-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. E aí Jesus vai, entra em Cafarnaum e faz alguns outros milagres, até a gente chegar então no parágrafo final, nos parágrafos finais, onde então diz assim: Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Isso nos mostra, então, que muitas empresas pensam que as pessoas são o seu maior ativo, mas na prática o que acontece é que o RH cria ali uma política, um padrão, um programa que deve ser seguido pelos gestores, uma política única de benefícios ou algum outro tipo de programa, e o gestor faz a mesma reunião com todo mundo e sem se preocupar com a particularidade, com a necessidade de cada um. Isso é tratar gente como número. O resultado disso, na verdade, é um alto turnover nas organizações, ou seja, a saída de muitas pessoas, vai se perdendo a retenção e as pessoas acabam não pedindo demissão da empresa propriamente dito, mas elas pedem demissão do chefe que não as entende, não as trata da maneira que elas necessitam ser tratadas. Existem inúmeras passagens nos evangelhos em que Jesus ajuda as pessoas através de curas, através de milagres, ressurreição, entre outros tipos de sinais que Jesus fazia, mas o objetivo desse trecho que a gente leu agora em Mateus foi somente ilustrar um pouco de tudo aquilo que ele fez pelo povo, de forma concentrada nesse texto, mostrando para a gente uma gama muito grande de milagres e que Jesus ele era capaz de atender a necessidade específica de cada um. E aí nós podemos destacar 3 casos aqui importantes dentro desse trecho para a gente poder ilustrar. Primeiro, o leproso, era aquele que era o excluído, o inseguro, como está lá em Mateus 8:3. Esse homem precisava de aceitação, ele precisava de ser incluído no grupo. Só que a lei proibia tocar nele. Mas o que Jesus faz? Antes de curar, ele toca, ou seja, ele vai além do procedimento, além do processo, e ele vai no íntimo, ele vai na necessidade do indivíduo, quebrando o protocolo para poder então atender a necessidade específica daquele colaborador, daquela pessoa que estava ali naquele local, justamente para poder criar essa conexão. Ou seja, tem liderado seu que precisa de um toque, precisa de realmente ter uma proximidade maior, de gerar essa conexão mais íntima entre você e ele, de um bom dia, de um gesto de gentileza, justamente para saber que ele é
pertencente àquele local, àquele time. Já no caso do centurião, que seria o pragmático, o autônomo, aquele que tem mais liberdade de atuação, tem mais autonomia de atuação, conforme a gente viu ali no capítulo 8 de Mateus, de 5 a 13, mostra para a gente o seguinte, que aquele ali era um militar, ou seja, ele entendia de hierarquia, ele entendia de autoridade. Como ele diz, não precisa você ir lá, Jesus, só manda a palavra que assim vai ser feito. Jesus então não toca nele, mas elogia a sua fé e a sua objetividade. Para liderados de alta performance, então, como é esse exemplo, você não precisa de fazer microgerenciamento, você não precisa direcionar em termos de detalhe, você dá a meta, diz qual é o resultado que você espera e deixa o camarada trabalhar, saindo da frente para que você então não venha atrapalhá-lo. E a gente pode então ilustrar o terceiro caso, que é a sogra de Pedro, ou seja, aquele que tinha um bloqueio operacional, mas de quem Jesus era muito próximo. Ela então estava com febre, estava com incapacidade de produzir, de fazer as suas tarefas, e Jesus vai lá, cura ela e ela volta a servir. Ela volta a fazer aquilo que ela deveria fazer. Às vezes, o seu time não está performando, não está conseguindo produzir porque ele tem algum tipo de impedimento técnico, algo que está atrapalhando ele de fazer o seu trabalho. O papel do líder, então, nesses casos, é justamente tirar a barreira para que o time, então, possa voltar a trabalhar, volte a produzir da forma que se espera que ele produza. Então, isso nos mostra o quão importante é o líder conhecer as pessoas, saber as suas particularidades. Muitos falam sobre igualdade, tratar as pessoas de forma igual, mas a igualdade não funciona. O que a gente precisa é de equidade, ou seja, tratar cada um de acordo com a sua particularidade, de acordo com a sua necessidade. Então, a gente precisa ser capaz de identificar o que cada um necessita e ajudando essas pessoas a resolver todas as questões que são apresentadas, ou pelo menos encaminhá-las, direcioná-las para que elas consigam ter então uma direção, uma solução para os seus problemas. Com isso, então, o líder precisa ser capaz de identificar a necessidade de cada um, de cada indivíduo, de cada colaborador e ser capaz de ajudá-los de forma efetiva, de alguma forma, dentro daquilo que ele tem disponível, independentemente de quem seja e qual é a necessidade que está sendo apresentada, tendo então compaixão e cuidado com todos que estão ao seu redor para que ele então venha tratá-los da forma que eles precisam ser tratados. Então aqui a gente pode fazer uma aplicação muito importante para o nosso dia a dia. Jesus não tinha um método único de cura, ele não tinha um padrão que era seguido por todos indiscriminadamente ou em todas as situações de forma indiscriminada, mas ele tinha compaixão e sensibilidade, sabendo identificar a necessidade de cada indivíduo. Quais são os 3 pontos que a gente pode identificar aqui? Primeiro, seja capaz de identificar a necessidade real, ou seja, não vá confiando naquilo que é dito, naquilo que é proferido, mas sim identifique lá no cerne da questão, na raiz da questão, para que você consiga atender de forma efetiva. Adapte então a sua comunicação, a sua forma de interação como um segundo ponto importante, ou seja, o toque que você vai dar na pessoa, o que você vai falar ou de que forma você vai agir de acordo com cada situação. E como terceiro ponto, o objetivo final, que é o objetivo maior, que não é simplesmente você atender a necessidade, mas sim restaurar o indivíduo, fazer com que ele então consiga explorar o seu máximo e ele consiga então atender o seu propósito, fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo para o qual ele foi chamado. Então aqui a gente compreende, para poder fechar o nosso vídeo, que liderar é personalizar, ou seja, é a gente tratar as pessoas com equidade, cada um de acordo com a sua necessidade. Se você quer ter uma equipe de alta performance, para de tratar todo mundo de forma robotizada, seja mais um jardineiro, ou seja, tratando cada um na sua individualidade, regando aquela planta, podando aquela outra planta, adubando aquela outra que tiver necessidade, de acordo com as características da situação. Cada planta requer um tratamento diferente. Bom, essa foi apenas uma das 75 lições que a gente trouxe aqui para vocês, que tem trazido dentro dessa série, então venha conhecer as demais lições para que você possa se tornar um líder melhor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa aprender uma lição de liderança hoje. Se você quiser se aprofundar, acesse o link aqui para que você possa então adquirir o nosso livro e seguir o maior, melhor e mais perfeito modelo de liderança que já passou por essa terra. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.